Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai trabalhar a definição formal de uma função e relacionado à função nós vamos aprender alguns conceitos como de domínio, contradomínio, conjunto imagem, o que seria o valor numérico de uma função, o que é o diagrama de flechas, enfim, nós vamos ver vários temas relacionados a esse assunto de função. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, então eu quero falar com vocês hoje sobre a definição formal de função, dados dois conjuntos não vazios, um conjunto A e um conjunto B, e uma relação f de A em B, nós vamos dizer que essa relação é uma função de A em B quando cada elemento x pertencente a A está associado a um único y que pertence ao conjunto B. Bom, vamos entender o que é uma função. A função ela é uma regra matemática, uma relação estabelecida entre dois conjuntos, que pega cada elemento do primeiro conjunto, que é o conjunto A, e cada elemento do conjunto A ele é chamado de x, e essa função associa a um único elemento y que pertence a um segundo conjunto, que é chamado de conjunto B. Eu saliento aqui com vocês duas palavras-chave, que são essas, cada e único, que vou reservar para a gente poder discutir depois, tá? Vamos guardar por enquanto. Tem algumas notações que são muito utilizadas, como essas duas aqui, o que cada uma quer dizer. Essa primeira significa que você tem uma função, que é chamada de função f, e ela trabalha com os conjuntos A e B. O que ela está fazendo? Ela está pegando elementos aqui nesse primeiro conjunto, que é o conjunto A, que são os valores de x, e está associando a elementos que pertencem a esse conjunto, o conjunto B, que é formado pelos valores de y. E tem que acontecer que cada elemento daqui associe-se a um único elemento de cá, tudo bem? Uma outra notação muito recorrente é essa, que significa que o y está em função de x, está indicando ali qual variável depende de qual variável. Se y está em função de x, obviamente o x ele é a minha variável independente, que é a minha variável de entrada, e o y é a variável dependente, que é a variável de saída dos valores. Coloquei aqui também algumas observações. Duas delas são sobre a leitura dessas notações que foram feitas. Essa primeira anotação aqui eu posso ler de duas formas. Eu posso ler que f é uma função de A em B, ou simplesmente eu leio f de A em B. Tudo bem? E essa segunda anotação posso ler de duas formas também. Y é uma função de x, ou simplesmente y é igual a f de x. Uma terceira observação é de que quando uma função ela pode ser definida por uma fórmula matemática, essa fórmula ela recebe o nome ou de lei de formação, ou de lei de associação, ou então lei de correspondência. Eu coloquei três nomes comuns aqui que aparecem em alguns livros de matemática, que são os mais, digamos assim, que mais aparecem nas literaturas que nós conhecemos. Lei de formação, lei de associação, ou então lei de correspondência. Trago aqui também três outras definições. A primeira delas é a definição de domínio. Sem muita complicação, o domínio é esse primeiro conjunto que aparece para a gente. Nesse caso, o domínio aqui é o conjunto A. O domínio é sempre o conjunto dos valores de x, que são os valores de entrada. Também, de uma forma muito simples, eu entendo que o contradomínio ele é esse segundo conjunto, o conjunto B nesse caso, que é o conjunto de todos os valores de y, que são os valores de saída da minha função. Esse terceiro conjunto, eu vou mencionar ele aqui, mas eu vou mostrar ele com mais detalhes no nosso exercício resolvido, que é chamado de conjunto imagem. O conjunto imagem, a princípio, ele é um subconjunto do seu contradomínio. E mais do que isso, ele tem uma característica de que todos os valores do meu conjunto imagem são valores que tiveram um correspondente, tudo bem? Mas eu vou tratar disso no nosso exemplo, que vai ficar mais fácil de ser entendido. Trago aqui também uma próxima definição, que é a de valor numérico de uma função. Vamos imaginar que você tem uma função.
E aí você pegou um valor de x lá do domínio específico. O valor lá você escolheu, jogou na sua função e por meio dessa função você obteve um valor de y, que é isso que a função faz, afinal de contas. Esse resultado y, ele pode ser chamado de duas formas. Eu posso dizer que esse y, ele é o valor numérico da minha função, para aquele x específico, que aqui eu coloquei como sendo x igual a a, esse a é um número qualquer do domínio da função. Ou então você pode dizer que o y que você obteve, ele é a imagem do seu valor x por meio da função f. Eu coloquei aqui essas duas formas de dizer acerca do valor de y, porque são formas conhecidas, né, que aparecem para a gente nos exercícios, na matéria, enfim. Tudo bem? Bom, vamos então para um exercício aqui. Eu vou resolver inicialmente o exercício número 6 da lista 3. É um exercício que fala assim: dados os conjuntos A, o conjunto A tem os elementos menos 3, menos 1, 0 e 2, e o conjunto B, os elementos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a função f de A em B, definida por y é igual a x mais 2. Vamos só fazer uma pausa para poder entender esse enunciado. Primeiro que a nossa função ela é uma função de A em B, ou seja, todos os valores possíveis para x, eles estão em A. Então eu só posso utilizar como x o menos 3, o menos 1, o 0 ou 2. Tudo bem? É o domínio da minha função. E os valores que eu posso obter como resposta, eles estão nesse conjunto B aqui. A minha resposta para y ela vai poder ser menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 ou 4. Vai depender do x que for fornecido ali. E vamos entender também sobre essa lei da nossa função. Olha, uma lei de correspondência aqui. Muito simples, ela está dizendo que para você obter o seu valor de y, basta que você pegue o x e aumente em 2, tá? Só existe essa função? Jamais. A gente tem uma infinidade de tipos de funções, mas é uma função que esse exercício quis trabalhar com você em particular. A função que tem uma lei que é y igual a x mais 2. Vamos para a letra A? Na letra A, nós vamos fazer a construção de uma tabela de valores e também do diagrama de flechas da nossa função. Bom, essa aqui é a nossa tabela de valores. De uma forma bem simples, essa tabela ela tem 3 colunas. Na primeira coluna, nós colocamos todos os valores de x. E lembrando que o x é sempre o que pertence ao primeiro conjunto A, que são esses elementos aqui. Vocês podem observar que eu coloquei aqui na nossa primeira coluna. Aqui eu coloquei no meio a função, a lei da nossa função. Só troquei aqui, eu coloquei, ao invés de y, eu escrevi f de x, mas nós sabemos que se trata da mesma variável. Toda vez que você vê escrito y ou f de x, lembre-se que é o mesmo. E por fim, nessa terceira coluna são os valores de y, que são os dados de saída ou são as respostas que nós obtivemos. Então pense assim, cada valor de x vai entrar na sua função e vai sair um valor de y, tudo bem? O que eu recomendo para você nessa tabela de valores é que inicialmente você sempre pegue a sua função e escreva ela assim, ó, com vazio. Onde aparece o x, você coloca um parênteses ali para poder reservar aquele espaço para o valor de x que vai entrar em específico, tudo bem? Então, vamos colocar esses valores dentro da nossa função, cada um deles. Primeiro eu vou colocar o menos 3, então a gente tem que calcular aqui o f de menos 3. Logo, a minha função vai trabalhar aqui com menos 3, tá? E se eu somo menos 3 mais 2, eu vou obter uma resposta igual a menos 1. Essa resposta aqui é o meu valor de y, menos 1. Bom, vou colocar aqui uma outra cor, só para poder diferenciar. Aqui saiu, então, o y igual a menos 1. Depois disso, a gente vai fazer agora a conta para o menos 1. Então, vamos pegar o x igual a menos 1 e inserir aqui, ó, menos 1. Se eu faço menos 1 mais 2, eu vou obter uma resposta igual a 1 positivo. Então, vamos colocar aqui
Aqui a gente obteve uma resposta igual a 1 positivo. Próximo valor a entrar na função é o zero. Então, coloca aqui o zero entrando na função, tá? Obviamente, eu vou fazer a soma do zero com 2, que é igual a 2. Eu descobri aqui um outro valor para y, que é igual a 2. E por fim, a gente entra com o último valor possível para x, que é o 2. Então, eu venho aqui, vou colocar o 2 dentro da minha função. Eu tenho que somar o 2 com o 2 e obtenho a resposta igual a 4. Essa aqui, então, é a nossa tabela de valores. Lembrando, só para que não fique nenhuma dúvida, a gente coloca todos os valores de x na primeira coluna, fazemos a conta com cada um deles. Observe que eu peguei aqui inicialmente o x igual a menos 3 e substituí aqui, menos 3. Peguei o x igual a menos 1, substituí na minha função. Peguei o x igual a 0, substituí na minha função, fiz a conta, e também peguei o x igual a 2 e substituí na minha função. Assim, em cada uma delas, eu obtive um valor de y aqui, ó. O primeiro foi menos 1, depois foi o 1, depois foi o 2 e, por fim, foi o 4. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o diagrama de flechas. O que é o diagrama de flechas? É essa representação aqui onde você vai fazer a ligação de cada valor de x com o seu correspondente, que é um valor de y. Então, nós colocamos inicialmente o conjunto A, que tem esses elementos, e aqui eu coloquei o conjunto B. Uma observação muito importante: não há como você fazer essa associação sem fazer conta, tá? Você tem que fazer o cálculo. Para cada x, você tem que calcular o seu y, você tem que obedecer à regra da sua função. Muitos alunos, eles acham que é para ligar de forma aleatória. A gente fala para construir o diagrama de flechas, ele só desenha o conjunto A, desenha o conjunto B e sai ligando da forma que ele quer, mas não é assim. Você tem que fazer a associação correta e quem te diz isso é a lei da sua função ou a regra que a sua função te dá, tudo bem? Então vamos associar aqui, ó. O primeiro valor é o menos 3, a gente associa ele com o menos 1. Então eu venho aqui e vou fazer essa ligação do menos 3 com o menos 1. Liguei aqui. Depois a gente tem que associar o menos 1 com o 1. Então eu faço aqui a associação, ó. Menos 1 com o 1. Tá? Na sequência, eu vou associar o 0 com o 2. Então, vamos lá. 0 se associa com o 2. E, por último, a gente tem aqui a associação entre o 2 e o 4. Então, o 2 ele se associa com o 4. Tudo bem? Bom, vou mostrar para você agora quem é o domínio. Esse primeiro conjunto aqui é o próprio domínio da minha função. Então, aqui é o domínio da minha função f. Lembrando que a minha função f ela fez isso. Tá? Ela pegou os valores do conjunto A e associou com os valores do conjunto B. Esse segundo conjunto aqui é o meu contradomínio. Esse aqui é o meu contradomínio da minha função f. E agora eu vou te formar como que vai ser esse conjunto imagem, né? Vou te explicar o que é esse conjunto imagem. Vou afastar um pouquinho esse 0 para cá, só para te mostrar o conjunto imagem, e esse 3 eu vou afastar para cá também. O seu conjunto imagem é esse conjunto aqui, ó, ele é um subconjunto do seu contradomínio. Esses valores aqui, se você observar, são os valores que foram ligados, né, que foram obtidos como respostas para a nossa função. O 0 e o 3 não tiveram nenhum elemento que se ligou a eles, então eles não fazem parte do conjunto imagem, mas apesar disso eles fazem parte do contradomínio, tá? Então esse aqui é o meu conjunto imagem. Aqui está o meu conjunto imagem da minha função. Vamos então responder agora a letra B. A letra B pede para você identificar esses conjuntos. Primeiro, o domínio. O domínio tem os elementos menos 3, menos 1, 0 e 2. Vamos colocar aqui então.
menos 3, menos 1, 0 e 2. Depois a gente vai colocar o contradomínio. O contradomínio tem todos esses elementos aqui. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto imagem é só daqueles que foram correspondidos, que são correspondentes, que é o menos 1, o 1, o 2 e o 4. Menos 1, o 1, o 2 e o 4. Agora a gente vai para o exercício número 8. Quais dos seguintes diagramas representam função de A em B? Você se lembra que eu pedi para você guardar duas palavras, que é a palavra cada e a palavra único? Pois bem, vou te ensinar um código que vai te ajudar a identificar o que é função e o que não é. O código é esse aqui, ó. Para todo, esse símbolo aqui significa para todo, x que pertence ao conjunto a gente vai ter aí a existência, ó, existe, isso aqui significa existe, e essa exclamação significa único, é uma simbologia matemática. Existe um único y pertencente a B, tá? Esse aqui é um código que vai te ajudar a identificar o que é função e o que não é. Então funciona assim, primeira análise que você tem que fazer é se todos os elementos do primeiro conjunto, ou seja, para todo elemento do primeiro conjunto, a gente vai associar a alguém, tá? Então não pode ficar ninguém no primeiro conjunto sem se associar a alguém. Observe, por exemplo, na letra A. Na letra a gente tem todos os elementos se correspondendo a um elemento aqui. Então, a letra A atende o primeiro critério. Segundo aqui, a gente já tem uma falha. Por quê? Olha o elemento 0. Não tem ninguém para se ligar ao 0. Logo, a gente já pode eliminar a letra B. Tá? Aqui não é uma função. Não representa esse diagrama de flechas, não representa uma função. Bom, vamos para a letra C. A letra C, ó, todos os elementos aqui se correspondem a alguém. Então, todos aqui possuem ligação. E aqui também, ó, todos possuem ligação. Então, a letra A, a letra C e a letra D, elas atendem ao primeiro requisito para ser função. Agora vamos analisar o segundo requisito. É de que cada elemento do primeiro conjunto se una a um único elemento do outro conjunto. Vamos ver isso? Ó. O 2 ele só se liga ao 0. O 3 também, o 4 também e o 5 também. Logo, aqui a gente já tem uma função porque atende esses dois critérios. Todo mundo tem que ter ligação no primeiro conjunto e cada pessoa, cada elemento do primeiro conjunto só pode se ligar a um único do segundo. A letra B nós já descartamos. A letra C, observe que o 2 ele só se liga com o 0. O 5 ele só se liga com o 0, o 10 só se liga com o 0 e o 20 também. Então, todo elemento aqui só se ligou a um único, apesar de ter sido o mesmo, que é o 0. Logo, aqui é uma função porque atende às duas exigências, tá? No entanto, esse último exemplo, ele não é função. Por quê? O 0 se associa a um único elemento. Agora, o 4, ele se associa a dois elementos, então isso não pode acontecer. Os elementos daqui, eles devem corresponder a alguém, e esse alguém tem que ser único, tá? Esse outro elemento tem que ser único. Logo, aqui não atende aos dois requisitos, aos dois critérios para ser função, tá bem? Perceba só a diferença entre esse caso e esse aqui. Todos os elementos podem se corresponder a um único, ao mesmo, né? Agora, o que não pode acontecer é um elemento daqui duplicar. Aí eu te faço um macete. O que é esse macete? O macete da convergência e da divergência. Como é que funciona isso? Essas setas, elas apontam para o mesmo lugar, ou seja, elas estão convergindo. Pode haver uma convergência, tá? Pode haver uma convergência.
Agora, o que não pode haver é divergência. O que é uma situação de divergência? Você tem um elemento que está se divergindo para dois outros diferentes, tá bom? Anote aí no seu caderno que pode haver uma convergência, mas não pode haver uma divergência. E, para a gente fechar a nossa aula, eu quero trazer aqui uma ilustração que vai nos ajudar a entender essa definição de função que foi dada. Você pode entender a sua função como se fosse uma máquina de trabalhar com valores, de calcular valores. Nessa máquina, você sempre entra com valores de x, e nela sempre sai valores de y que estão em função desse x, tudo bem? Quem vai fazer essa associação é a nossa função, que vai pegar elementos aqui de um conjunto A e associar a um conjunto B. Esse conjunto A, ele é o domínio da nossa função f, como nós vimos. E esse conjunto B, ele é o contradomínio. Dentro do contradomínio, a gente aprendeu também que existe um conjunto que é chamado de conjunto imagem, e o conjunto imagem ele é aquele conjunto que foi algum elemento que é correspondente, tá bom? Quem não é correspondente, você tira do conjunto imagem. Todos os valores de x que entram na nossa função são chamados de valores da variável independente, ao passo que os valores que saem da nossa função são valores para a nossa variável dependente, que são os valores ali de y, tudo bem? Então, assim, a gente encerra mais uma aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.